Como eu utilizo as caixinhas do Nubank? Eu já recebi essa pergunta algumas vezes lá na caixinha do Instagram. Sempre que eu coloco lá caixinha de pergunta para vocês perguntarem aquilo que desejam, essa pergunta já apareceu para mim várias vezes. Inclusive eu quero até falar para você que não me segue no Instagram ainda. Esse aqui é o meu endereço do Instagram, @kesia.prats. Lá é um lugar onde você tem a oportunidade de fazer perguntas para mim, que eu sempre estou colocando caixinha de perguntas. Então as perguntas que são colocadas na caixinha, tá bom? Quando eu coloco as perguntas colocadas na caixinha, eu sempre respondo todas, tá? Então se você não me segue ainda, tá convidado a me seguir por lá também. Então eu acredito que algumas pessoas fazem essa pergunta por curiosidade mesmo, talvez. E outras talvez por querer se inspirar e também ter uma noção de como utilizar as caixinhas. Então eu já vou adiantando aqui que isso não é sugestão de investimento para ninguém, tá? Eu só vou falar como eu utilizo as minhas caixinhas para vocês verem como eu faço essa divisão ao longo do ano. Mas para quem não me conhece ainda, tem muita gente nova chegando por aqui. Meu nome é Kesia Prats, eu sou educadora financeira e neste canal te ajudo a poupar, economizar o seu dinheiro, aprender a dar os seus primeiros passos ali nos investimentos para realizar os seus sonhos e gastar o seu dinheiro com aquilo que realmente importa para você. Então, indo direto ao ponto, eu vou colocar para vocês do ladinho aqui, à medida que eu for falando, as minhas caixinhas, tá? Mas não reparem na imagem que ela não está muito boa, porque vocês sabem que o Nubank não nos permite dar print, então eu tive que tirar uma foto com um outro celular da tela para poder mostrar para vocês aqui as minhas caixinhas. Então, por esse motivo, não está muito boa a imagem, tá bom? Eu atualmente tenho 4 caixinhas no Nubank. Eu gosto de utilizar as caixinhas para investimentos de curto prazo, coisas que eu vou utilizar daqui a alguns meses ou um ano no máximo. Então, esses objetivos que eu tenho de curto prazo, eu utilizo as caixinhas do Nubank, ao invés de utilizar os investimentos mesmo em tesouro direto, fundos imobiliários, que futuramente eu também vou trazer aqui para vocês, se vocês tiverem interesse de saber. Mas então, como eu disse para vocês, atualmente são 4 caixinhas que eu tenho. E uma delas é a minha caixinha da reserva de tranquilidade, que eu gosto de usar esse nome para mim, mas que o Nubank disponibiliza lá para você a caixinha de emergência, que é a mesma coisa, porém eu gosto de usar essa expressão reserva da tranquilidade, porque para mim traz tranquilidade você ter uma reserva. Então, o que eu deixo nessa caixinha aqui da reserva de tranquilidade? Aqui eu deixo uma parte da minha reserva que é para caso eu precise a qualquer momento, que tem que estar disponível. Então, aqui na caixinha do Nubank é até mais rápido ainda para resgatar do que se fosse, por exemplo, no Tesouro Direto, Tesouro Selic, que também tem liquidez diária, que é para você pegar a qualquer momento, mas na caixinha do Nubank é mais fácil ainda. É só resgatar e utilizar à medida que você precisar. Então, uma parte da minha reserva fica aqui, nessa caixinha de reserva de emergência do Nubank, que eu chamo de reserva da tranquilidade. A segunda caixinha que eu tenho aqui no Nubank, que também é para curto prazo, que eu uso em um ano, é a caixinha da viagem. Só que a minha caixinha da viagem é um pouquinho diferente da maioria das pessoas. Porque eu já comentei com vocês aqui em outros vídeos que eu uso um plano de viagem, onde eu pago mensal um valor, que é aquele mesmo valor todos os meses, e uma vez por ano eu tenho direito a 7 diárias em um hotel ou uma pousada para eu viajar com a minha família. Então, eu não preciso de, nessa caixinha aqui, que eu tenho de reserva de viagem, que eu denominei essa caixinha de viagem família Prats, que é essa caixinha aqui, eu não preciso colocar nela o valor de uma viagem completa, Se você fosse pagar uma hospedagem, um hotel, seria um valor bem mais alto. Como eu pago plano de viagem que já me dá isso aí, Inclusive o meu plano de viagem eu gosto muito, já até falei em outros vídeos aqui, que quando me perguntam eu recomendo, tá? Que é o plano de viagem da RDC Viagem. O nome do rapaz que me atendeu muito bem lá é Sérgio Ribeiro. Foi ele que me explicou como funcionava, foi ele que fez o meu plano de viagem.
Inclusive, eu vou deixar para vocês no primeiro comentário fixado aqui o nome e o telefone do Sérgio, tá? Vou deixar aqui na tela também, já está aqui para vocês. E eu vou deixar no primeiro comentário, tá bom? Para ninguém precisar de perguntar lá embaixo, já vai estar aqui no comentário fixado o contato do Sérgio Ribeiro, que é o rapaz que fez o meu plano de viagem. Então, como eu já tenho esse plano, eu faço a caixinha apenas para o nosso transporte e alimentação. Porque no hotel ou na pousada, você tem, além da hospedagem, você tem o café da manhã, que é incluso ali na sua hospedagem. Agora, o seu almoço, seu jantar, é você que providencia, né? Ou no local que você estiver hospedado, se tiver ali, se eles oferecerem, você pode fazer ali ou fora dali, mas isso aí é pago à parte, não está incluso no plano de viagem. Então, eu faço a minha caixinha para pagar o nosso transporte, no caso, quando a gente vai de carro, para pagar o nosso combustível de ida e volta, e enquanto a gente estiver dentro da cidade, né, porque a gente faz alguns passeios, conhece alguns lugares, e também da alimentação. Então, a minha caixinha de viagem, ela não é nem metade do que eu tinha que fazer antigamente, quando eu não tinha um plano de viagem. Então, por isso, vale muito a pena você fazer o seu plano de viagem. Eu pago R$ 282,90 e faço essa caixinha. Normalmente, meu esposo faz os cálculos lá de onde a gente vai, quantos quilômetros são, quanto a gente vai gastar de combustível. Cada carro, né, costuma variar um pouco essa questão aí de quanto combustível gastar. Então, ele faz esses cálculos aí baseado no valor que está o combustível, então a gente faz ali o valor que a gente vai precisar e todos os meses a gente aporta esse valor ali para a nossa caixinha da viagem da família Prats, que é para a gente pagar o nosso transporte e pagar também a alimentação, almoço, jantar ou um lanche que você preferir fazer. Então, a caixinha da viagem é para isso que nós fazemos. E eu percebi que nós tivemos uma economia muito grande de quando a gente fazia o pacote todo por nossa conta. Quando a gente tinha que fazer uma caixinha de viagem, que a gente tinha que pagar hotel, tinha que pagar estadia, tinha que pagar tudo, e mais o nosso transporte, alimentação, ficava muito mais caro do que hoje, pagando o plano de viagem, mais o que a gente gasta para a nossa locomoção e alimentação. Nós fizemos uma economia bem grande com relação a antes, quando a gente pagava tudo. Então, vale a pena se você tem vontade de fazer esse plano de viagem, vale muito a pena, eu recomendo. A minha terceira caixinha é a caixinha do IPVA. A gente sabe que todo início de ano é aquele aperto, né? Para pagar tanta coisa, pagar IPVA, pagar IPTU, material escolar e tantas outras coisas. Tem famílias que às vezes passam anos sem poder fazer uma viagem, porque todo início de ano já começa o ano aí com a corda no pescoço e não consegue fazer uma viagem de lazer com a família. Então, esse vídeo é até mais para te despertar para isso, para se programar, para se planejar, para que você tenha também esses momentos que são muito importantes. E isso tem a ver sim com o dinheiro, mas tem mais ainda a ver com o seu planejamento. De repente, para você chegar no início do ano, pagar 2, 3 mil reais, 4 mil reais de IPVA, por exemplo, fica muito pesado, né? E eu acho muito pesado. Agora, se você divide isso aí ao longo do ano, 300 reais, 200 reais, 400 reais, fica mais leve, não é mesmo? Então, por isso que eu tenho a caixinha também PVA, que é para chegar no início do ano, não ficar ali arrancando os cabelos da cabeça com tanta despesa que a gente tem. Então, por isso, essa é a terceira caixinha que eu faço. E a minha quarta e última caixinha é a caixinha material escolar. Eu faço essa caixinha porque onde os meus filhos estudam, a gente tem uma grande vantagem que, além de ser uma excelente escola, é uma escola onde o material escolar mesmo, aquele material que a criança vai usar, que é o caderno, lápis, essas coisas, eles só pedem realmente o que a criança vai usar. Não é igual a algumas escolas, eu não sei se em todo lugar é assim, mas aqui mesmo eu tenho amigas que os filhos estudam em escola, que são as famílias que sustentam a secretaria da escola e todo o funcionamento da escola, porque eles pedem papel chamex, eles pedem, tem lugar que até papel higiênico eles pedem no material escolar. Assim, eu acho um absurdo, né? Porque se a escola é particular, ela tem que, com o valor ali das mensalidades, da matrícula, ela tem que arcar com essa despesa, pelo menos é o que eu penso, né? E se a escola é uma escola pública, tem que ser o governo a mandar esse material ali, esse material aí para as secretarias utilizarem, né? Mas eu já vi muitos, e não são poucos, inclusive esse ano quando eu cheguei
para comprar o material dos meus meninos. A moça que me atendeu até falou assim, uai, não pediram chamex, não pediram não sei o quê, não pediram nada disso? Eu falei, não, na escola deles não pede essas coisas não. Então aquilo que eu gasto de material, esse tipo de material é bem enxuto mesmo. Até porque aqui em casa eu já acostumei os meninos desde pequenininho que a gente não compra material caro por causa de uma capa, por exemplo. A gente tem cadernos hoje que se a capa for lisa custa R$10, por exemplo, R$12. E se for o mesmo caderno, com a mesma quantidade de matéria, porém com a capa de um personagem que está em alta, esse caderno custa R$24, R$25. Eu vi isso, eu vejo isso todos os anos quando eu vou comprar o material dos meus meninos. E toda a vida eu sempre mostrei para eles que a gente vai levar esse caderno aqui que tem a capa lisa, porque ele faz a mesma coisa desse, e ele custa até menos que a metade do preço. Então, para eles isso nunca foi um problema, graças a Deus. E sempre ensinei isso para eles e sempre comprei o mais barato ali, porque a capa é lisa. Não porque o caderno é inferior, mas sim porque ele não tem aquela capa ali que encarece. Então, a lista de material que eles vão utilizar ali não é cara, mas em contrapartida, a lista de livros didáticos é muito cara. Fica, às vezes, 10 vezes mais cara do que eu gastei com o material lá escolar, os cadernos, os lápis, as canetas e tudo mais. Então, por causa desses livros didáticos, para a gente não ter que ficar passando aperto no início do ano, na hora de comprar, eu gosto de fazer essa caixinha porque nos ajuda muito. E às vezes você pode até pensar assim, você fez ali a caixinha e você precisava de até no final do ano ter ali R$2.000. Você não teve esses R$2.000, você alguns meses não conseguiu, você tinha R$1.000. Ainda assim te ajudou muito, não é mesmo? Porque se você fosse ter que tirar os R$2.000, ia pesar. Mas você não vai ter que tirar os dois, você vai tirar 1.000, porque 1.000 você conseguiu colocar ali na caixinha, então já te ajudou muito. Já valeu muito a pena. Então, a gente tem que ter também, né, esse tipo de pensamento. Não simplesmente ficar só se cobrando e cobrando. Então, eu faço isso com material escolar e isso me ajuda muito todos os anos. Mas outra coisa que eu gostaria de falar para vocês também a respeito das caixinhas, principalmente para quem é autônomo, para quem não tem aquele salário fixo, que eu faço o seguinte. Vamos supor que você tem uma caixinha que você vai precisar de R$2.400. E aí você dividiu, deu ali R$200 por mês. Que R$200 vezes 12 meses vai dar aí R$2.400. Eu, como autônoma e como muita gente aqui, pode ser que algum mês, por exemplo, eu recebo mais. É super comum a pessoa que é autônoma, um mês você recebe mais, outro mês você recebe menos, não é assim que acontece com a gente? Então, o que você pode fazer? Que eu aplico, que para mim dá muito certo. O mês que eu recebo mais, eu não coloco só aquele valor ali que eu determinei, por exemplo, de R$200. Se eu receber mais, eu posso colocar 300, eu posso colocar 400, eu vou colocar. Para que quando chegar o mês que eu receber menos e R$200 para ir para aquela caixinha vai ficar pesado para mim, eu posso pôr 100, eu posso pôr 150, eu posso pôr 50, porque no mês anterior que eu recebi mais, eu já coloquei um valor maior. Então, você não precisa ficar apegado àquele valor, você tem que estar apegado a chegar no final ali dos 12 meses, você ter alcançado o valor que você determinou que você precisa. Você precisa chegar a esse valor, esse é seu objetivo. Mas, como nós já falamos, se de tudo acontecer algo, né? Se alguma coisa não sair como você planejou e você chegou lá com um valor menor, mas chegou com um valor, você já vai estar bem melhor do que se você não tivesse feito nada disso. Então, a gente precisa de ter também essas coisas de, né, adaptar aí cada um à sua realidade. Então, recebeu mais? Coloque mais. Vai ser possível esse mês colocar mais? Coloque, né? Vamos fazer igual as formiguinhas ali. Enquanto tá sol, tá trabalhando, né? Depois que chega ali o tempo da chuva, que elas não podem sair, elas estão ali tranquilas. Então, a gente tem que fazer isso também, né? Aprender essa lição. Se eu tô ganhando mais, eu vou pôr mais do que eu estipulei colocar, para que quando chegar no mês que eu não ganhe tão bem e que aquele valor ali for me apertar, não tem problema se eu baixar um pouquinho ali e colocar menos. Então, isso é algo que a gente pode fazer, né, para a gente poder se ajudar. E isso vale também para quem é CLT, trabalha de carteira assinada, e você, por exemplo, faz uma renda extra para poder conseguir colocar ali os valores nas suas caixinhas.
Pode ser que em um mês você conseguiu um valor melhor ali naquela renda extra e consegue colocar um pouco mais, no outro mês aquela renda já não foi tão boa, você coloca um pouco menos. Isso não é motivo de frustração para ninguém. Isso é motivo da gente se adequar, se adaptar conforme o momento que a gente está vivendo. Eu espero que vocês tenham gostado da forma como eu utilizo essas caixinhas. Para você que ficou aqui até o final desse vídeo, meu muito obrigada e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!